Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Isabelle Ourenho, sou coordenadora atual de assuntos acadêmicos no Centro Acadêmico 13 de Abril, da Faculdade de Medicina da Federal do Mato Grosso. É um prazer ter vocês aqui no nosso segundo encontro do Simpósio de Educação Médica do Estado do Mato Grosso. E eu preciso dar alguns recados para vocês antes da gente iniciar a nossa palestra de hoje. Nós vamos dar para os inscritos que estiverem com 75% de presença no nosso evento um certificado de 30 horas. O formulário de presença vai estar na descrição do vídeo por 24 horas. Então, o vídeo foi postado hoje e até amanhã ele vai estar aberto para você garantir a sua presença no nosso evento. É necessário 75% de presença no evento para você receber o certificado, tá bom? O nosso simpósio ele está estruturado quinzenalmente. Então, quinzenalmente, o público interno tem a possibilidade de participar ao vivo e o público externo tem a possibilidade de ver a palestra no YouTube. No dia seguinte, ela vai ser postada. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos que estão vendo o nosso evento, porque é muito importante a gente discutir a educação médica, ainda mais num contexto de grande atualização da nossa área, né? Falando sobre isso, hoje nós vamos trazer o tema de ensino de habilidades de comunicação no curso de medicina. A palestrante de hoje é a Sueli Grossman. Ela é médica pela UFRJ, especialista em pediatria, especialista também em educação para profissões de saúde. Ela possui um mestrado em saúde materna e da criança pela Universidade de Londres, doutorado em engenharia de produção pela UFSC e pós-doutorado em habilidades de comunicação pela DUCOM. Ela é a atual professora docente da UFSC e é um prazer enorme tê-las em nosso evento. Esperamos que vocês gostem da palestra e que estamos disponíveis para retirar dúvidas, tanto aqui nos comentários do vídeo, quanto no Instagram do CAMED, @CAMEDUFMT. Um bom evento para todos. No final, essas perguntas que estiverem no chat, a gente vai conversar com a professora. Professora, seja muito bem-vinda e nós estamos de ouvidos abertos para a senhora. Muito obrigada, quero agradecer o convite, me sinto muito honrada. Vou lembrar também que atualmente eu também trabalho nas faculdades Pequeno Príncipe e é uma honra estar com vocês. Eu vou aqui abrir a minha apresentação, eu não sei se vocês conseguem ver ela toda. Ou se nós conseguimos ver. Ficou muito pequeno ou está bom para vocês? Eu acho que a gente consegue ver na mesma forma que a senhora vê no computador da senhora. Então, eu assim, fiquei muito honrada com o convite e fiquei um pouco em dúvida para onde eu ia, sobre o que eu ia falar. E aí eu pensei, né, já que o tema é ensino de comunicação, eu acrescentei recomendações para o curso de medicina. Vocês me escutam? Escutamos sim, professora. Tá, é porque se apagou a câmera, eu não me deu a sensação de vez em quando eu vou conversar com vocês e alguém fala só para eu não me sentir tão sozinha. Esse é um dos problemas atuais. Então, eu vou deixar o microfone aberto, qualquer coisa eu falo com a senhora. Tá. Então, só resgatando um pouco Fala aqui, sério que você né, gosta disso, Júlia? Eu acho que quando eu fui... Mas eu acho que é melhor fechar, porque está dando interferência aqui. Então, quando eu fui convidada, né, eu fui tentar me informar um pouco do evento, né, eu vi que foi a primeira semana acadêmica, né, então eu fiquei muito mais honrada ainda, achei muito bacana que isso aí está sendo organizado provavelmente com os alunos e com os professores dialogando, que eu acho muito importante. E um pouquinho mais para falar de mim, depois da minha formação de pós-doutorado, eu gostei tanto de comunicação que eu acabei me inscrevendo num curso para me tornar facilitadora da Academia Americana de Comunicação na área da saúde. Depois de 5 anos eu consegui ser certificada. Então, e atualmente eu estou como diretora secretária da BEM até outubro, depois eu paro de ser.
Mas nessa época que a gente está passando, dessa transição, onde a gente podia se encontrar, e agora é tudo no virtual, às vezes causando aquele estresse, né, da gente conseguir se conectar, não se conectar, a comunicação, especialmente, ela é muito importante, ela se torna mais importante ainda, porque a gente não consegue se comunicar por outra via além da virtual. Eu não sei como é que vocês estão em termos de presencial, se vocês estão indo na faculdade. Então, eu até vou querer que vocês falem sobre isso. E eu queria aproveitar, já que eu estou abordando essa questão que nos trouxe a esse mundo virtual, eu queria fazer uma homenagem a todos que estão passando por dificuldades, pelo sofrimento nesses tempos de pandemia, os que sofreram perdas, ou que estão sofrendo até por toda essa questão do nosso distanciamento. E eu desejo muita força e muita luz para a gente poder estar trabalhando junto, colaborativamente, e juntos superarmos essa etapa que, se Deus quiser, e será, mesmo que dure um pouco, será superada. Meus objetivos nessa apresentação vão ser são só 2, né? Então são poucos. É apresentar a evolução da comunicação e do seu ensino na saúde. Então, por que atualmente temos falado tanto da comunicação e qual é a sua importância? E apresentar as recomendações e estratégias para o seu ensino. Então, eu vou fazer uma visão geral, breve, sem me aprofundar tanto, mas ficamos depois de conversar um pouco quando acabar a parte que eu estou apresentando. Eu gosto muito de lembrar pessoas que fizeram uma grande influência, tiveram uma influência importante na comunicação na medicina e na própria medicina, né? Então, vocês já devem ter escutado falar do Sir William Osler. Ele a década, né, de 1849 a 1919, quer dizer, década de 10, 20 e antes disso, ele teve uma grande influência na medicina e as pessoas ficavam muito curiosas, como ele conseguia fazer os diagnósticos. Então ele falava, olha, eu escuto o paciente, eu ouço o paciente, eu falo com ele. E depois tinha também o Pibari, que ele falava que controlar todos os aspectos do ser humano, como se ele fosse um bicho de laboratório, que a gente achando que seria científico, era errar, porque a humanidade, assim como os ratos, eles são sociais. Então você não consegue esse controle, que é importante sempre a gente levar em consideração que uma dada pessoa adoece num dado momento, num dado contexto da sua vida. E que se a gente não conhecesse isso, não conversasse com ela sobre isso, a gente estaria negando a cientificidade da medicina. Outras pessoas tiveram influência nessa parte especial da comunicação, que o Carl Roger, que era um psicólogo, acho que todos vocês já escutaram falar. O Carl Roger, o período dele foi entre 1902, né, de vida, até 1987, ou seja, até a década de 80, ele teve entre nós. E a partir da final de década de 40, depois década de 50, ele teve uma grande influência na maneira da gente ver e se comunicar com o paciente. Então ele falava que era importante ver o paciente como pessoa, e ele falava muito da empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Às vezes eu brinco, né? Nem incorporando, né, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Você pode imaginar como o outro possa estar se sentindo. Então ele falava que a empatia, né, era, na verdade, um estado de ser. E que era você conseguir acompanhar o pensamento da pessoa e tentar entender como é que ela se sentia. E junto com ela, você tentar falar, bom, me parece que você está se sentindo assim. E ela tinha aquela liberdade de até te falar, não, não é bem assim. Então, nessa discussão do sentimento, do que estava acontecendo, a pessoa entendia melhor o que estava sentindo e a pessoa que estava ouvindo também entendia. E
o que ele falava, que eu acho espetacular, é que quando você escuta o outro, sem fazer julgamentos, e aceita o que ele fala incondicionalmente, mesmo que não seja a tua opinião, mas você aceita a opinião dele, a pessoa encontra forças internas para crescer. E aí ela consegue até se liberar de alguns problemas que ela tem sérios que a impediam de crescer. Crescer, eu falo internamente. Outras pessoas que contribuíram muito com a comunicação foram o Balint e a esposa dele, a Enid Balint. O Balint teve uma história longa da Hungria, depois que ele veio para Londres, mas aonde ele se sobressaiu mesmo foi quando, junto com a Enid, eles começaram a fazer grupos de reflexão, especialmente sobre o que o médico e o paciente deveriam estar sentindo e o que acontecia nessa relação entre eles. E ele falava que eles começaram a discutir e eles falaram, nossa, mas o médico é o principal medicamento, mas como qualquer medicamento, ele pode fazer bem, mas ele também pode fazer mal, ele pode ter efeitos colaterais. E então eles decidiram estudar mais o que se passava na relação médico-paciente e acabaram desenvolvendo os grupos Balint e que até hoje a gente trabalha, e eles são para a gente trabalhar as emoções. Então a gente sai do modo fazer para o modo sentir. O Engel foi muito importante, porque ele entrou com esse conceito do ser humano no modelo biopsicossocial, especialmente ele já vinha desenvolvendo, ele era da medicina psicossocial, psicossomática, mas eu me lembro que quando eu li um artigo dele, que ele fala que teve um congresso de neurologia, que tudo que não estava sendo explicado organicamente, eles queriam tirar da medicina. Olha, não explicamos organicamente, então vai para outra área. E ele propôs esse modelo falando que o ser humano ele não é só biológico. Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social e ele é espiritual. Então, ele trouxe esse modelo que facilitou essa incorporação do biopsicossocial no dia a dia da medicina. Eu trago também uma enfermeira, que é a Leininger, que ela também, de 1925 até 2012, quer dizer, mais recente, mas ela trouxe o conceito do cuidado transcultural, chamando atenção para a importância da cultura. Então, trazendo isso, só para mostrar para vocês que às vezes a gente tem as coisas prontas e não sabe muito bem de onde elas vieram, e parece que foi de um dia para o outro. Não, a história ela é longa, tiveram vários outros autores que eu não coloco aqui, o Foucault, o Canguilhem. Então, é importante às vezes entender o que levou a esse estado atual que a gente está do ensino da comunicação. E só trazendo uma coisa que eu gosto muito, que eu li, que era uma coisa que o William Mosler falava lá naquela época, era que metade de nós estava cega, poucos de nós sentimos e todos nós estamos surdos. E se você transpuser daquela época para agora, a gente continua tentando aumentar a escuta dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos. Então, eu acho que ainda é válida para hoje e para todos os nossos ensinos de comunicação. E aí eu vou fazer, não se assustem com o próximo slide, eu acho que antes dele eu trouxe até uma poesia para preparar vocês, mas eu vou tentar fazer um caminho para vocês entenderem essa trajetória do ensino de comunicação. Então, antes, eu vou trazer uma poesia, que na verdade quem fez foi o Rubem Alves. Eu gosto muito do Rubem Alves, tem outras pessoas que escrevem, mas eu resolvi trazer o Rubem Alves nas duas poesias rápidas aqui. Então, contra esse todos nós estamos surdos, o Rubem Alves falava assim, que todo mundo está dando muito curso de oratória, mas ninguém está dando curso de escutatória. E aí ele falava sobre a escutatória. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você.
A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. E é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. E a escuta, nós temos que praticar demais esse se eu fosse você, esse conceito, pré-conceito, pós-conceito. A gente tem que aprender a ouvir o outro e realmente não começar a já querer responder, a já querer falar, eu também vivenciei isso, eu fiz isso. Às vezes as pessoas querem falar e isso aí, os pacientes às vezes só querem falar, às vezes os pacientes querem chorar e que você escute. Genuinamente, você está lá para isso. E esse é um treino que a gente vai precisar fazer no dia a dia, em nossa casa, no nosso cotidiano e também no na nossa prática profissional. Então agora vamos a uma pequena trajetória. Como é que aconteceu todo esse movimento que atualmente todo mundo fala tanto que tem que ensinar comunicação nos cursos de medicina? Bom, já existiam todas essas pessoas que falavam sobre a comunicação. Mas na década de 50, 60, quando a população começou a ficar mais empoderada, começaram a acontecer os processos contra os médicos e as instituições de saúde. Nessas décadas, então, começou a haver pesquisas para tentar entender o que estava fazendo com que esses processos estivessem ocorrendo. Então, na década de 81 a 90, até 90, tem um artigo que é de 97, que é do Levinson, ele fez uma análise de todos os processos contra os médicos. O que eles viram? Então, aqui eu trago assim, né? Eles botaram uma lente, né, para tentar entender o que estava envolvido nesse processo. Eles viram que muitas pessoas, sim, sofreram lesões, sofreram problemas, mas a decisão de processar realmente a instituição, o médico ou a equipe de saúde, foi causada 70% por falhas na comunicação. E entre as alegações comuns eram, primeiro, que a pessoa ainda queria entender o que tinha acontecido com ela, ou que eles queriam que a equipe entendesse como ele se sentiu ignorado, ou que ele não queria que acontecesse com outras pessoas, ou outros motivos mais. Então, viram que a comunicação estava na base desses processos, porque às vezes podem acontecer erros. O problema é quando você tem erros por falta de comunicação e depois que eles acontecem você continuar não se comunicando. A partir da década de 91, 2000, começaram a aparecer consensos. Então, um dos primeiros consensos foi o de Toronto, em 96, que para a inserção, né, numa conferência, e vários experts se uniram e decidiram que era necessário que se inserisse o ensino da comunicação nas escolas médicas. Mas é interessante uma coisa lembrar para vocês, que só essa decisão não basta. Não adianta eu fazer um consenso, e aí não estavam levando muito a sério, e aí eles resolveram acoplar o ensino e avaliação nas propostas. Então depois vieram outros documentos onde a avaliação da comunicação ela também ia fazer parte de processos de acreditação, como uma maneira de forçar essa inserção do ensino da comunicação. Cabe lembrar que, às vezes, alguns temas, algumas áreas, elas são inseridas no ensino médico. Por exemplo, a ética, ela antes não era inserida obrigatoriamente, mas há muito tempo ela vem sendo inserida. Então já não tem dúvida que a ética precisa estar presente no ensino. Uma outra coisa que teve um boom na década de 60, 50, foi o ensino de antropologia. Mas quando as pessoas ensinavam antropologia, elas ensinavam fora de um contexto, ou seja, elas não articulavam a antropologia à prática profissional futura. Então até existe um livro do Bloom que ele trabalha o médico e o paciente, e é muito bacana que ele conta uma história
e como que se desenvolveu essa história e sendo feitas correlações. Então é importante que não basta a gente ter consensos, não basta a gente falar precisa ensinar, a gente vai ver adiante que a gente tem que integrar esse ensino, a gente tem que fazer ele longitudinal. Não basta eu inserir isso no primeiro semestre, depois esqueceu e aí você chega no internato, que é a época que você tem mais contato com os pacientes, você não tem ainda discussão sobre isso. A década de 2001, eu estou falando década, gente, mas agora passa muito mais das décadas. De 2001 a 2015, surgiram diversos consensos. Eu até deixei esses consensos no fim da minha apresentação, caso vocês queiram depois consultar, eu acho que eles são bem interessantes. E um que eu adoro, e ainda adoro, mas ele foi reformulado agora em 2018, é o consenso de 33 escolas do Reino Unido, que eu vou mostrar para vocês, que eu achei ele bastante... a figura para mostrar como é que ele é muito interessante, a gente tem uma boa noção, e vocês vão ver o que aconteceu depois para eles reformularem esse consenso. Mas existem vários, da Alemanha, existe o latino-americano, os americanos, então vários, inclusive nós, ao longo dos Congressos Brasileiros de Educação Médica, desenvolvemos um consenso sobre o ensino da comunicação no Brasil. Nós fechamos esse consenso em 2018 e eu ainda não acabei de preparar ele, mas assim eu pretendo divulgar até o fim desse ano. O que aconteceu então para o Reino Unido ter mudado o consenso? Eles viram que não basta a comunicação. O profissionalismo e a segurança do paciente, elas são fundamentais. E sempre quando eu vou falar sobre comunicação, eu falo para as pessoas, não adianta eu te ensinar a comunicação e você não ter um comprometimento genuíno com o paciente. Então, antes da comunicação, nós temos que ter o profissionalismo, nós temos que ser éticos, nós temos que realmente querer ajudar esse paciente e seus familiares. Senão, a minha comunicação vai ser hipocrisia. Então, eu tenho que aliar em mim atitudes que façam sintonia com o que eu estou comunicando. Ou seja, não adianta o ensino só da comunicação, a gente tem que refletir também sobre as nossas atitudes e a ética e a bioética, para a gente garantir que esse paciente tenha segurança e também ele se sinta apoiado. Então, agora entra na década de 20, esse bichinho invisível, né? Esse vírus, o Covid, e que mudou até a nossa visão de mundo, porque a gente evoluiu tanto, que a gente nunca imaginou, a gente escutava das pestes e tudo, a gente nunca imaginou que na nossa época aconteceria um evento desse que pegaria toda a humanidade, onde a gente tem esse distanciamento social, distanciamento presencial social e uma aproximação social por meios virtuais. Então a gente teve uma virada onde a gente está agora vivenciando uma nova experiência e que tem sido difícil para a humanidade quando a gente tinha tantas certezas. Mas ela vem para nos mostrar que a medicina, ela é feita de incertezas, e a nossa vida também, e a gente tem que aproveitar tudo de melhor que a gente puder dentro de cada situação. Bom, o que aconteceu a partir de 2000? Criaram-se modelos, um dos modelos que é muito usado é o modelo de Calgary-Cambridge. Em 2003 ele foi lançado antes, depois eles botaram Marrying Content and Process, como que poderiam fazer. Então eles explicam cada etapa da consulta, que vocês veem que tem uma parte que é você estabelecer o vínculo, que tem aqui, mas também tem uma seta amarela grande, que não basta estabelecer, você tem que construir e manter esse vínculo com o paciente, você tem que providenciar a estrutura e tem as várias fases da consulta, sendo que quando a gente está obtendo informações, a gente tem que ter a perspectiva do paciente, a da informação de base, do contexto, além da biomédica, ou seja, ela não nega a parte biomédica, ela agrega o ser humano
como um todo, e não só as partículas que podem estar ali. Porque a gente é um todo. Nós somos biopsicossociais e espirituais. Se a gente só olhar para uma parte, a gente perde a visão do ser humano. E aí, tiveram vários outros modelos. Por exemplo, na academia americana, a gente usa os 4 hábitos. Em outros lugares, usam outros modelos. O que é importante é que a gente tenha em mente essa construção do vínculo, essa parte de obtenção da história, essa questão de você abrir para o paciente falar, porque viram nas pesquisas que o paciente começava a falar entre 18 segundos e 23 segundos, o médico já cortava a fala dele e começava a direcionar para questões fechadas. Então a gente ressalta a importância, primeiro, da gente investigar os motivos para a consulta, que nem sempre o primeiro motivo que a pessoa fala é a queixa real, ela está te testando para ver se ela pode confiar, né? Será que eu posso me abrir com essa pessoa que está aqui me oferecendo esse suporte profissional? Então, abrir para o paciente, sempre perguntar o que mais você, né, que outros problemas você tem, o que você tem mais, sempre estimulando, encorajando a pessoa a falar. E depois começar com questões abertas. Só depois que a gente consegue deixar o paciente falar, é que a gente vai fechar, né, passar para o biomédico mais no final. E outra coisa, sempre que aparecer sentimentos expressos, a gente tem que parar, reconhecer esse sentimento, expressar o que a gente está captando e transmitir para essa pessoa que você se importa, né? Eu me importo com você. E nesse sentido, muita gente fala, ai, mas e se o paciente chorar, o que eu faço? Você não faz nada, você fica ali, você escuta, porque o choro é uma linguagem. Às vezes você está ali, escutar genuinamente o choro, a pessoa está te ofertando o choro, você escuta esse choro. E depois você pode perguntar, o que mais te preocupa? Me conta mais, o que mais está te incomodando? Então, aproveitar cada oportunidade emocional também como uma forma de diálogo entre informações e afetos. Várias pesquisas foram feitas para tentar mostrar os benefícios de um modelo que fosse mais centrado no paciente, que na verdade atualmente a gente fala mais do centrado nas relações, porque tendo em vista a complexidade, o médico já traz para a consulta todo o ambiente dele. Então, seja em casa, como é que ele está, as suas relações com a família, seja se o sistema pressiona ele, seja o que aconteceu anteriormente com o paciente, naquele momento que ele se encontra com o paciente, ele não consegue deixar essas relações fora. O paciente, por sua vez, traz as mesmas coisas, traz suas preocupações com a sua doença, que é naquele momento, né, que atualmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, eles nem querem mais, eles querem abolir a palavra paciente, que já coloca aquela pessoa que adoeceu numa posição como se ela não fosse pessoa. Mas ela traz todos os contextos dela, todas as questões, e naquele encontro, a cada momento, vão se tecendo as relações. E não cabe ao médico ele estar centrado na pessoa, ele está centrado nas relações que se tecem a cada momento naquele encontro. Então, por isso que muitas vezes a gente tem falado dos benefícios da comunicação centrada nas relações. Mas também, se falar na pessoa, a gente entende que é um modelo que é diferente daquele onde o médico era o superior, se colocava numa cadeira mais alta até para impor assim, seu saber como poder, negando o saber do paciente e também mandava fazer e o outro obedecia. Não existia um diálogo que atualmente a gente vê que só há resultados se existe realmente um compartilhamento adequado das informações de maneira que a pessoa compreenda e aceite. Não adianta também eu propor alguma coisa, se a pessoa não aceitar, ela vai falar aham, e ela chega em casa, ela não vai fazer nada, ou ela vai procurar outra pessoa que possa ajudar. Então, quando o paciente consegue compreender seus problemas e as opções terapêuticas, ele consegue
se responsabilizar mais pelo tratamento dele e ter mais autonomia para poder até se cuidar. Ele também se sente mais apoiado emocionalmente e integrado em doenças graves. Às vezes o que acontecia era um isolamento total do paciente. A gente matava o paciente antes dele morrer, porque o médico passava uma visita, falava com a família e nem considerava o paciente. E a família não sabia o que fazer, também tentava esconder do paciente. Então, um dos papéis nossos é fazer essa integração do paciente à família, da família a ele, e também esse vínculo conosco, para poder dar para ele a melhor qualidade de vida até que ele morra. Ou seja, ele não vai ser morto antes de morrer. A gente vai celebrar cada momento, vai honrar cada momento que ele tiver e propiciar até que ele possa perdoar as pessoas que ele quer, a gente ajudar no caminho dele rumo à sua morte. Bom, com essa integração, com a compreensão, com a responsabilização e a adesão, que é mais provável, existe uma menor vulnerabilidade à depressão e uma melhor resposta ao tratamento proposto. Por outro lado, o médico, ele obtém mais sucesso diagnóstico e terapêutico, porque ele consegue fazer melhores diagnósticos e consegue a adesão do tratamento do paciente. E também tem menor incidência de processos por erros. Eu botei o menor estresse e a maior satisfação, que é para ambos. Claro que ambos vão ter um menor nível de estresse e uma maior satisfação, tanto o médico com o seu trabalho, quanto o paciente com atendimento. E esse aqui é aquele consenso que eu falei para vocês, que é o consenso que foi feito no Reino Unido em 2008. Vejam bem, é como se fossem esferas que você roda, apesar de estar chapado. Então, por exemplo, você vai aliar a teoria tanto nessa parte das tarefas da comunicação clínica, e aí você vai adaptar as tarefas da comunicação clínica dependendo de assuntos, questões específicas, como a diversidade cultural ou as emoções, e assim por diante. Também, se você vai usar mídias sociais ou vai usar comunicação escrita. Então, o que é bacana é que a gente pode, eu fico imaginando essa esfera para a gente poder pensar até o ensino da comunicação. E eles colocavam que tudo isso tinha que estar embasado, imerso no profissionalismo, em princípios éticos e legais, na prática reflexiva e na prática baseada em evidência. E aí eu trago uma reflexão para vocês, porque se vocês forem ver o que é o conceito de profissionalismo, ele já engloba os princípios éticos e bioéticos, ele engloba uma prática baseada em evidência e o trabalho sempre em prol da busca de excelência, e também ele engloba a prática reflexiva. Mas não custa repetir, então eu acho que eles deixaram aí para isso. E por que foi feito então um novo consenso agora em 2018? Eu vou mostrar para vocês aonde que eles fizeram alteração. Eles consideraram que o profissionalismo ainda não está sendo apropriado, ou seja, esse comprometimento, essas nossas atitudes não estão adequadas. Isso porque muitos médicos, por mais que eles falassem do consentimento informado, comunicassem, eles enviesavam de uma maneira que o paciente não tinha realmente uma noção e ele acabava sendo induzido para falar sim. E muitas vezes você arriscava a segurança do paciente. E isso começou depois de um processo de uma gestante que ela teve problema, processou o médico porque ela considerou que não foi respeitado o que ela queria. E os juízes deram a causa, né, do paciente foi a que foi aceita. E os médicos realmente processaram. Então, eles chamam muita atenção. E vejam bem onde eu botei as canetinhas fora. Eles resolveram botar também o conhecimento e o raciocínio clínico, aliado à comunicação. Eu acho que isso tudo foi colocado adicional para entender essa união que a gente tem que ter, essa aliança
que a gente tem que ter quando a gente ensina comunicação. Não dá para ensinar comunicação pela comunicação, começar teorias da comunicação e não trazer isso para o campo da prática, aonde que a gente vai aplicar isso. Ainda, eles incluíram a medicina digital, que está entrando, tem a telemedicina, tem a comunicação virtual agora. Então, inevitavelmente está tendo que acontecer. Também, nos aspectos sensíveis, delicados, é interessante que eles não colocavam tão pontuado a comunicação de más notícias. Aqui tem, também colocaram, onde eu botei estrelinha, foi para tentar marcar para vocês aonde que existia. Lá no consenso não tem nem caneta, nem estrela, fui eu que inseri aí para mostrar para vocês. Então, o comportamento na saúde, a diversidade, antes eles tinham colocado diversidade cultural, não, é diversidade em qualquer área. Diversidade eu tenho que considerar que em todos os aspectos eu tenho que estar aberto para a diversidade. E eles também ressaltaram a questão da comunicação durante os procedimentos. Além disso, eles trazem ressaltado o trabalho em equipe. No nosso consenso do Brasil, a gente acha que esse trabalho em equipe aqui só não basta, porque aqui não coloca o trabalho em equipe e a comunicação entre a equipe. Fica muito como se fosse na consulta com o paciente. Então, a gente separou também, quer dizer, existe o trabalho da equipe no cuidado ao paciente, mas também existem trabalhos em equipes para planejamento e outras questões que nem sempre conseguem estar contemplados aqui. Bom, caminhando um pouco mais, quais são as nossas recomendações atuais, então, para o ensino de comunicação? É que seja feito durante toda a formação, baseado, vocês viram que aqui eles não só botaram mais baseado na teoria e na evidência, eles colocam na prática. Então, vocês vão ver que o nosso ensino tem que aliar a teoria à prática, além de estar embasado nas evidências. Tem que estar integrado a outras disciplinas e situações clínicas, e integrado ao profissionalismo e ética. Então, sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo todos os aspectos nesse processo de ensino. E tem que ser em complexidade crescente. À medida que você também vai tendo contato com os pacientes e pacientes mais graves e situações mais complexas, a gente vai aumentando a complexidade no ensino. Para isso, a gente tem que poder fazer um bom planejamento de como a gente vai ensinar. Então, a escola ela tem que sentar e vai falar, bom, que competência eu quero que o aluno alcance? E aí ela vai planejar. No sexto ano, o que ele já tem que fazer? E aí ele indo para trás até chegar no primeiro semestre. E aí sim, ir planejando que situações vão ser oportunizadas para que o aluno aprenda teoricamente e junto com a prática. E, claro que sempre avaliando para ver se esse processo está se desenvolvendo da maneira mais adequada. Além disso, você tem que estar exposto a cenários de prática diversos, mas você tem muitas vezes que estar em um ambiente seguro. Quando você já chega mais adiante, às vezes você está num ambiente um pouco mais caótico, mas o ensino, basicamente inicial, até o internato, tudo que você praticar, você tem que ter um ambiente seguro, você tem que ter a segurança que você pode errar ali, você pode voltar, então por isso que você pode ensaiar, você vai observar, você faz prática simulada, até você ter uma segurança. Sempre permeado pela reflexão crítica e por um feedback apreciativo. E eu botei a avaliação formativa ali, que a avaliação formativa ela pressupõe isso, é o feedback sempre e permeado pela reflexão crítica. Nas estratégias de ensino, então, vocês viram que é a terceira ou quarta vez que eu falo teoria e prática. Os modelos, gente, não só são os modelos de consulta, mas os modelos que convivem com a gente são os que mais nos ensinam. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa sobre relação médico-paciente e os estudantes falaram a maneira como o professor me trata é a maneira que eu vou tratar meu paciente. Ou outros estudantes falaram, olha, eu aprendo
com aqueles raros modelos bons e com o que eu não quero ser com os modelos ruins. É claro que certas escolas, elas atualmente, um exemplo é na Holanda, não se aceita modelos ruins. Então, pessoas que realmente não estejam servindo, professores, preceptores, que não sirvam como modelo apropriado, eles estão fora, né? Mas na nossa realidade é difícil isso acontecer. Então, idealmente você começa pela observação, você ensaia, você pratica, primeiro de uma maneira segura e depois você vai para a prática real. E é importante ao longo de todo o processo também a gente desenvolver o autoconhecimento. Então, que estratégias nós temos? Então, nós temos o roleplay, que é para ensaiar situação com colegas, então a gente está ali mais descontraído, tem observação direto, tem o vídeo, quando a gente já estiver mais avançado, a gente faz, pode ser tanto a gente observar vídeo de modelos fazendo coisas adequadas, como mais no avançado a gente grava a nossa consulta e traz para a gente trabalhar o feedback. Práticas simuladas, reflexão, crítica e feedback, eu repito, no meio, no coração disso. As narrativas também são muito úteis para a comunicação. Você, quando vai buscar narrativas ou você faz narrativas, você amplia essa aprendizagem e esse compartilhamento sobre a comunicação. O PBI, que é essa questão da filmagem da tua consulta, você consultando depois, você é auxiliado por outros, mediado por um professor, para analisar o que pode ser melhorado, sempre começando pela tua reflexão, e a prática real. Eu já estou quase finalizando, lembrando que a arte é uma expressão da sensibilidade humana, e é fundamental que ela permeie o nosso cotidiano, não só do ensino de comunicação, mas especialmente da comunicação, mas ela permeie o curso de medicina, o ensinamento. Quanto mais a arte tiver agregada ao que a gente aprender, mais ela consegue nos impregnar da sensibilidade humana. Além disso, mentoria, portfólio, a própria interação com a comunidade, onde você vai conversar com ela, aprender com ela, os grupos Balint para a gente trabalhar todos esses processos de transferência, desse campo transferencial e emocional. E existem outras coisas, o Healer's Art, que é para trabalhar o apoio e a sensibilidade dos estudantes, o Mindfulness, que tem escolas que atualmente estão fazendo, é um curso para você ter atenção plena. Eles inseriram em algumas escolas americanas um semestre inteiro de aprendizagem de Mindfulness, porque eles acham que o médico ele tem que ter essa capacidade de estar plenamente presente, não? Dar atenção plena ao presente. E a pesquisa qualitativa eu trago aqui também porque onde eu comecei a aprender a ouvir o outro foi na pesquisa qualitativa, porque a gente vai fazer questões abertas e vai escutar o que eles têm a nos falar, exatamente como a gente preconiza nesses modelos, sem dar opinião, sempre com a curiosidade de entender mais onde aquela pessoa construiu aquele processo do pensar. Ou seja, a gente tenta compreender aquela pessoa, pensamento. E para isso, gente, precisa de desenvolvimento docente. Muitas vezes a gente fala, então vamos inserir o ensino da comunicação, todo mundo se desespera, os professores se apavoram ou vão dar coisas que não estão preparados. Então não adianta a gente fazer propostas de ensino só para um lado. O professor também tem que se sentir preparado. Inclusive o nosso projeto na ABEM, que ele começou em 2014, a ABEM, a Associação Brasileira de Educação Médica, foi exatamente para primeiro a gente chegar a um consenso e depois a gente começar a fazer oficinas e fazer desenvolvimento docente e até discente para ensino-aprendizagem da comunicação. E só para finalizar, como parte desse projeto, uma coisa que a gente fez foi tentar diagnosticar como é que estava esse ensino no Brasil. Então, esse foi o projeto de doutorando da Rafaela Liberali, e a gente fez com escolas que estavam abertas até 2016. Naquela época existiam 237 escolas,
e nós conseguimos dados de 162, que equivale a 68%. E o que a gente viu? Que 64,2% das escolas, 104 dessas 237, referiam que estavam inserindo a comunicação nos seus currículos. Eu botei o acolhimento aqui, que foi uma das coisas que a gente até colocou no artigo, porque foi a única coisa que a gente viu que era diferente das escolas americanas ou outras, que a gente ensina o acolhimento. Até eu apanhei, porque eles queriam que eu traduzisse acolhimento para o inglês, que eu apanhei demais. Acabamos botando embracement, que não é o ideal. Mas o que a gente viu? É que muitos que falavam que ensinavam a comunicação, eu botei as setinhas aqui, tinha a questão das bases da comunicação humana e ciências sociais, aí era aulas de psicologia, psiquiatria, humanismo, humanização, as habilidades gerais, né, de comunicação, que são comunicação verbal, não verbal, e a escuta, que aí a escuta vocês veem que tem 79 que reportaram que treinava a escuta qualificada, e também a comunicação para esse novo modelo, que eu achei muito bacana. Então, já focando na atenção centrada nas relações. Então, não mais naquela anamnese onde você tudo que sim, não, como é que tá? Eu me lembro que uma vez o estudante falou para mim, professora, passei maior vexame hoje. Eu fui com aquele guia que o professor me deu e eu comecei, nome, endereço, você mora onde, sexo. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque era um homem. Então, né? Então você vira um robozinho e você deixa de ver aquela pessoa. Então, já está se mudando a maneira de coletar, de obter história junto com o paciente. Outros itens foram falados, mas eu trouxe aqui, é interessante que a comunicação de más notícias, ela foi reportada por 43 escolas. Isso é bom e, ao mesmo tempo, eu fico às vezes preocupado porque você dá comunicação, eu ensino comunicação de más notícias. Eu acho que tem que sim ensinar a comunicação de más notícias, mas tem que ampliar esse leque da comunicação, porque existem várias outras áreas e que a gente precisa aprender. Eu acho que mesmo o consentimento, conversar nos procedimentos para ter aceitação ou não, existe uma série de coisas que estão nesses consensos. E aí, eu só coloquei aqui, apareceu o acolhimento, ainda que só 14 escolas tivessem referido. E em 39 escolas foi referido que eles prepararam o estudante para falar em público e fazer as apresentações. Então era isso, a gente já está no limite do nosso tempo. Eu vou trazer o Rubem Alves para fechar, e ele fala assim, que histórias, poemas, canções, sonhos, rostos, essas coisas são a alma do meu mundo, e só sobreviverão se houver alguém que as ame como eu as amo. E é isso que as gerações mais velhas esperam dos jovens, uma cumplicidade nos objetos de amor. E eu espero que vocês mais jovens adquiram uma cumplicidade nesse meu amor por ensinar a comunicação, para que a gente possa realmente considerar o ser humano como um todo e poder realmente trabalhar nós, seres humanos, com os outros seres humanos, dando apoio na hora que eles precisam, quando a gente estiver na nossa missão profissional. E queria agradecer e passamos então para a nossa parte, que eu queria muito ver vocês. Isso aqui são as referências que eu deixo para vocês. Professora Sueli, a gente agradece muito. Eu estava aqui assistindo a apresentação da senhora e pensando uma série de coisas, inclusive ao longo da minha formação e agora enquanto docente, o quanto a gente tem a aprender sobre isso e a ensinar sobre isso também. Eu queria dizer para o pessoal que está assistindo a gente que o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas. Enquanto isso, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas perguntas para a senhora também, que são... Deixa eu fazer a primeira pergunta. Como é Pode, claro. Eu não sei se são vocês que abrem para mim essa tela inteira, que eu estou apanhando. Professor, eu acho que a senhora precisa... Clica no ícone
do aplicativo lá embaixo. Que me autorizaram. Hã? Deixa eu ver aqui. Aí. Eu só consigo te ver, eu não consigo abrir. Então tem o Drawing, Attendees. Então se eu clicar no Attendees, é isso? View. Vamos ver se eu consigo. View, Gallery View. Vamos ver. Eu cliquei e saí. A senhora consegue clicar no ativo? Consigo ver. Eu consigo ver que está quase todo mundo com a câmera fechada, né? Quase todo mundo. Acho que vai ser só eu com a câmera aberta. Quem mais quiser abrir, a Camila também abriu para... Com a câmera aberta. Eu acho que uma coisa que é tão fundamental é a gente conseguir se ver. Então, eu sei que muitas vezes não gostam, as pessoas não gostam de se ver, porque até a gente não está ajeitado em casa, a gente está relaxado, aquele pijamão, mas para a gente se comunicar é muito bom, né? Então, eu gosto muito de ver vocês e sempre fico provocando as pessoas para aparecerem e dizendo para elas que não interessa se eu estou desajeitada, não interessa se eu estou sem maquiagem, se eu estou com uma roupa. O que interessa é a gente poder se falar e se comunicar. É importante, né? A gente até viu isso na... Não, de jeito nenhum. A gente até viu isso na apresentação da senhora, que não é só a linguagem verbal que importa na comunicação, é a linguagem corporal também, né? Isso a gente não consegue... a gente não consegue se comunicar primeiro só por texto, né? O WhatsApp trouxe a possibilidade de a gente começar a conversar só por texto. E aí a gente perde muito de comunicação com o texto, e na verdade o texto é muito mais interpretativo, né? Eu acho que ele traz mais mensagem, ele depende muito mais de quem lê o texto do que quem fala. Quando a gente fala com entonação de voz, isso já muda um pouco. Agora com o rosto, com expressão facial, eu acho que isso é parte da comunicação do ser humano, né? Eu queria começar a nossa conversa com uma frase do Jung, que ele diz assim, né? Domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar um ser humano, seja um ser humano. E certamente comunicação é base das relações humanas, qualquer relação humana, né? Se a gente for pensar em, sei lá, um relacionamento amoroso, sem comunicação ele não vai para frente. E isso que você convive com a pessoa continuamente, quiçá com um paciente que você vai ver, talvez, pela primeira vez. Eu queria que a senhora trouxesse, professora, a experiência do curso da senhora, como que a comunicação se insere dentro do curso de vocês. Ótima pergunta. Então, quando eu voltei do meu pós-doutorado, eu voltei toda animada, trouxe uma proposta para o ensino longitudinal da comunicação. Então, no primeiro semestre eu ia ensinar a comunicação verbal, não verbal, mas essa parte das práticas. E aí, ao longo, com o processo de reflexão dos estudantes, à medida que eles fossem entrando em contato com os pacientes mais graves, trabalharia como lidar, como escutar, e também faria grupos Balint ao longo da formação. E aí falaram, mas se você morrer, não vai ter ninguém, então não dá para fazer. Tipo assim, uma andorinha não faz verão. E aí, lentamente, eu consegui inserir na primeira e no sexto semestre. Aqui a gente chama de fase. Então, na sexta fase, eu ensinava como lidar com emoções fortes e como dar mais notícias. E no primeiro semestre, eu ensinava a escuta, a gente treinava e ensinava como fazer a consulta, basicamente construir o vínculo. Na sexta fase, para isso, eu teria que fazer grupos pequenos. Então, eu consegui 6 professores comigo, a gente trabalhava em grupos pequenos. Eu usava também a plataforma Docon, a plataforma Docon é uma plataforma de ensino de comunicação que tem 42 módulos. Quando eu fui para os Estados Unidos, 6 meses antes, o professor Denis Novak, que foi o meu supervisor, ele me apresentou, porque foi a Drexel que desenvolveu junto com a Academia Americana. E eu fiquei alucinada. Fiquei, gente, que coisa bárbara, são 42 módulos.
que tem vídeos, te ensinam como fazer, discute o que faz, o que não deve fazer, tem reflexões. E eu falei, não, eu tenho que traduzir isso para o português, por favor, deixa eu traduzir. Então eles me autorizaram a traduzir 12 módulos, eu traduzi. E aqui no Brasil, e eu falava, bom, então e é paga, né? E aí eu falei para eles, bom, já que eu vou traduzir, pelo menos a minha instituição tem que ser de graça. E como é que a gente faz para as instituições do Brasil? Eles falaram, olha, se alguma instituição quiser fazer pesquisa usando esses módulos, a gente autoriza a usar de graça. Então eu inseri na minha escola, eu pude inserir alguns módulos e algumas outras escolas também inseriam, desde que tivesse algum resultado de pesquisa e tem saído alguns aí. Então é isso. Posso te dar exemplos de escolas que conseguem inserir longitudinalmente. Por exemplo, a UEL. A UEL tem um currículo, mas o longitudinalmente é até o 4º ano. Então lembrem-se sempre que quando o aluno chega na 5ª, 6ª, aí é a hora que ele lida com a prática, e aí ele tem que realmente refletir sobre a comunicação, rever a comunicação e refletir, porque às vezes a gente se torna uma pessoa que a gente não pretendia ser no final do curso. A gente entra cheio de sonhos, a gente entra cheio de coisas, e no convívio diário a gente vira outra coisa. E eu digo isso porque eu fiz uma pesquisa sobre o currículo oculto. O currículo oculto é todas aquelas mensagens que vão sendo passadas no dia a dia de uma maneira subretícia. É um professor que faz uma piadinha racial, né? É uma professora que fala alguma coisa, é alguém que fala alguma coisa machista. E isso aí, sem querer, vai impregnando. E eu vi na minha pesquisa, eu fiquei muito impressionada com todas as mensagens, mas o que mais me impressionou foi a atitude de uma estudante do 6º ano, que ela, de repente, ela parou e falou, quando que eu virei isso? Porque ela começou a refletir sobre o que tinha acontecido com ela no processo de formação. E na nossa pesquisa qualitativa, ela foi se dando conta desse processo de transformação. Então tem que ter um eixo do ser estudante de medicina, tornar-se profissional, onde está sempre pensando sobre, espera aí, quem que eu estou me tornando, quais são os meus princípios, quais são os valores. Eu assisto isso, mas vamos pensar se isso aí realmente é adequado para o profissional que eu vou ser. Não é porque todo mundo faz que seja certo. E às vezes a gente adere a certas atitudes porque a gente quer pertencer àquela cultura profissional. Então acha que aquela é a cultura. Mas nem sempre essa é a cultura que é mais apropriada. Você escutar, mas você quer ser bom ou você quer ser bonzinho? Se você chorar, você é frouxo, você não tem capacidade. Mulher não pode ser neurocirurgiã. Então, 800 mil mensagens, se vocês pararem, cada um de vocês vai pensar em alguma mensagem que pode ter recebido. E a gente tem que parar e refletir. Ok, tal pessoa pensa assim, mas isso não me pertence. Não cabe a mim absorver esse valor. Meus valores são outros. Acho que eu falei mais do que você me perguntou, viu? Não, a gente fica ouvindo aqui, atento a tudo que a senhora fala. Eu queria trazer uma pergunta de um aluno que está acompanhando a gente, é o Paulo Otávio Almeida. Ele cumprimenta a senhora, parabeniza pela apresentação, e ele queria perguntar se no consenso que a senhora comentou, há uma metodologia de ensino possível de ser aplicada, e se nos consensos que existem, comentou se há uma metodologia de ensino de ser aplicada nos consensos que existem sobre cuidados paliativos e espiritualidade. No consenso que a senhora comentou, há uma metodologia... Professor, eu acho que foi um pouco de... eu acho que ele vai explicar. eu tomei a liberdade aqui de quebrar o protocolo um pouquinho. Por favor. Licença, viu, gente? Professora, parabéns, né? Boa noite pela apresentação. Gostei bastante. Obrigada. Eu perguntei se o consenso que a senhora disse que liberaria esse ano
existe nele uma metodologia de ensino de todas essas ferramentas de comunicação que é tanto quanto passível de ser aplicado? E eu fiz essa pergunta porque nos consensos que existem sobre ensino da espiritualidade, ensino dos cuidados paliativos, costumam ter-se. E nisso que a senhora falou da comunicação, vai ser assim? Obrigado, viu? Obrigada, agora entendi. Eu acho que assim, nos consensos a gente tenta definir o que deve ser ensinado. Agora, o como, ele tem que ser agregado de alguma maneira. Então, não dá para a gente ter um consenso que você tem que fazer assim, assim, assim. Então, a gente tem que abrir um leque de possibilidades e preparar os professores para fazer isso. Por exemplo, os cuidados paliativos, eles estão inseridos dentro da comunicação no nosso consenso, porque a pessoa tem que fazer uma comunicação em situações de cuidados paliativos. A espiritualidade, eu acho que é até interessante você estar trazendo, eu acho que na comunicação, ela não tem sido inserida muito, mas eu acho que a gente conhecer a perspectiva do paciente e ressaltar a importância de conhecer a espiritualidade e trabalhar, eu acho que é importante. Talvez até caiba eu tentar buscar todos os professores que participaram do consenso, que ainda está para ser publicado, né, fechado por escrito, e tentar lembrar da espiritualidade. Apesar que a gente bota que você tem que ver o bio, psicossocial, espiritual, isso aí está ali, mas eu acho que a gente tem que saber se comunicar para abordar a espiritualidade. Não basta eu só ver a espiritualidade. Eu acho que atualmente já existe eles não chamam anamnese, centrada na espiritualidade, tipo a anamnese centrada na espiritualidade. Então, é para a gente poder entender que essa dimensão do ser humano, ela é total e cabe a gente, se a gente puder pelo menos dar essa liberdade da pessoa, falar sobre a espiritualidade dela e sobre o que ela quer, isso ajuda muito. Então, eu não sei se eu esclareci, mas as metodologias de ensino, elas são variadas e elas podem ser aplicadas nas diversas situações, juntando observação, o ensaio, em ambiente bem seguro, a prática simulada com paciente simulado, a prática real sob supervisão, e cada vez mais a gente vai galgando nessa capacidade de autonomia. Quer dizer, a gente quer que vocês cheguem num grau de autonomia quando vocês se formarem, e é isso que a gente tem que preparar vocês. E eu queria, você até quer fazer mais uma pergunta, eu queria lembrar um negócio que eu gosto de falar, mas eu lembrar como que a sociologia, eu adoro um livro que foi escrito pelo Berger e o Luhmann, que é a construção social da realidade. Ele deixa muito claro como nós nos construímos socialmente. É por meio da comunicação, como os nossos cuidadores iniciais nos passam todo o ensinamento, a gente aprende sobre o mundo. E até a gente tem os valores sobre o mundo e a gente acha que o mundo é assim. Então eles até falam, uma pessoa que ela é maltratada, ela imagina que as outras pessoas também sejam maltratadas no mundo, porque o referencial dela inicial é ali, é naquela socialização primária dela. À medida que ela vai conhecendo outros seres humanos em diversos outros contatos, outros contextos, ela vai te dando a socialização secundária, que aí ela vai agregando valores que ela considere pertinentes para o crescimento dela, né, para a vida dela. Então, é pela comunicação que a gente conhece o mundo e é pela comunicação que a gente se coloca no mundo. E você impedir que a pessoa que adoece se comunique apropriadamente contigo, é como se você cortasse qualquer tipo de possibilidade de realmente ajudar plenamente quem está lá. Ok. Professora, o nosso aluno Paulo Otávio quer fazer mais uma pergunta. Ótimo. Entendi, professor.
Entendi. É legal isso que a senhora disse, até para a gente conseguir ter, um tanto quanto ferramentas de contra-transferência até, né? Do que a gente recebe do nosso paciente e como a gente trabalha isso também. Mas a minha pergunta agora é no sentido de, a senhora acha que esse ensino de habilidades de comunicação, até como forma de construir atitudes, né, pensando num currículo baseado em competências, deve ser de forma transversal ou com um espaço um tanto quanto físico, fixo assim, na grade curricular, por exemplo, de uma matéria? Como é que a senhora acha que seria melhor assim? É bom que você me chamou a atenção para uma coisa. Eu não chamo mais habilidades de comunicação, tá? Então foi ótimo que você trouxe aqui habilidade de comunicação. A habilidade, tinha os skills, né, que era americano, mas na verdade, quando a gente vai se comunicar, a gente articula conhecimento, atitudes e procedimentos. Então, na verdade, é uma competência em comunicação que você quer que o aluno adquira, e você tem elementos da comunicação que você vai ensinar para agregar. Então, cada vez mais eu tenho tentado não usar habilidades, porque parece que é uma coisa meio instrumental, né? E eu acho que não, a comunicação é a comunicação e seus elementos. Quanto ao ensino transversal, parado, é o que eu falei, né, Paulo? Melhor alguma coisa do que nada. O ideal é que, à medida que, por exemplo, você vai aprender o raciocínio clínico não sei em que fase vocês estão, que os professores conversem como que a gente vai inserir a comunicação e alguns elementos da comunicação nisso. Então, a gente se planejar para, ao longo de todo o currículo, a gente poder estar trabalhando esses elementos de comunicação para que, ao ganhar o diploma, aquele estudante, ex-estudante agora, médico, ele consiga já ter uma competência para se comunicar, desde os espaços mais simples até os mais complexos. E a gente não consegue isso numa disciplina estanque, mas melhor uma disciplina estanque do que nenhuma disciplina, tá? Então, eu acho que é isso. O ideal é que ele seja ao longo do curso. Mesmo que você não dê no semestre inteiro, você pode ter 4, 5 encontros, onde você traz uma reflexão sobre a prática, onde você busca os elementos que eles mais precisem evoluir, e aí você ensina. Então, não precisa ser uma disciplina todo semestre, mas sim, ela está representada, ela pode estar inserida em outras, ou ela tem um espaço de 5 aulas a cada semestre. Ou menos, ou mais, quer dizer, isso aí depende dos professores. Eu acho que tudo depende dos gestores, dos professores e também dos alunos, porque quando os alunos valorizam, eles pedem. E aí cria uma necessidade. Professor, obrigado. Eu queria só lembrar que Posso fazer uma pergunta? Eu queria perguntar para a senhora se a senhora acha que a adoção de metodologias ativas, do tipo PBL, durante o curso, ajuda o aluno a, depois dos 6 anos de graduação, a ter uma comunicação melhor, mais paciente, se ajuda ele a trabalhar a escuta e adquirir algumas dessas habilidades, né, habilidades entre aspas agora, que serão úteis depois na hora de atender um paciente. Então, existem pesquisas que mostram que, por exemplo, o PBL, os alunos que fazem PBL ou tradicional, em termos cognitivos, eles alcançam o mesmo nível cognitivo. Entretanto, a atitude daqueles que têm PBL, eles são mais proativos, eles conseguem se comunicar melhor, porque o tempo todo você está se comunicando. Agora, se no PBL você consegue sempre no problema inserir uma questão da comunicação,
tanto melhor. Que aí você vai evoluindo os problemas, assim como você coloca uma questão da ética, uma questão de uma área básica específica, você coloca uma questão da comunicação que possa facilitar essa aquisição de uma nova maneira. Senão eles vão aprender sim a se comunicar, mas não obrigatoriamente nos vários contextos que ele vai vivenciar. Então você criar realmente oportunidade para ali também estar representada a comunicação. Respondeu a tua questão? Respondido, Camila? Respondeu sim, professora. Obrigada. Professora, eu queria só pontuar no chat que o professor Francis parabenizou sua apresentação, o professor Francis Galera, e agradeceu a senhora por ter atendido ao convite. A professora Zilani, ela escreveu que foi muito bom escutar a senhora e que teve o prazer de conhecê-la no doutorado dela em Ciências Médicas, na UFSC. Professora Liliane, desculpa. Liliane. E a Bárbara elogiou o poema que a senhora leu ao longo da apresentação. Professora, a gente queria muito agradecer a senhora. Muito, foi excelente. Eu agradeço a vocês o convite. É bem assim, eu acho que quando eu posso compartilhar com vocês o que eu amo, eu fico muito feliz. Então eu agradeço demais o convite de vocês. Nós que agradecemos imensamente. Camila, você quer fazer encerramento? Mais uma questão ali, né, Paulo? O Paulo perguntou se ia fazer uma pergunta, professora. Fica a critério. Não entendi. O Paulo, ele perguntou se ele poderia fazer mais uma pergunta, e a gente deixa a critério da senhora. Se a senhora achar que dá tempo, que está tranquilo, fica à vontade. Eu me programei. Hoje o meu dia foi horrível. Eu comecei às 8 e não parei. Mas agora eu estou só para vocês. Então eu não tenho limite de tempo. Fico disponível. Então, Paulo, pode fazer sua pergunta. Ô, professora, obrigado pela gentileza, viu? É um momento tão único que a gente quer aproveitar o máximo possível, estar conversando com a senhora. A minha pergunta é se a senhora acha válido ou conveniente ter, por exemplo, grupos Balint ou uma atividade de mentoria para as pessoas, para os nossos graduandos, assim. E se achar, até quando? Até qual fase, até qual período é melhor aproveitar dessa atividade? Então, a mentoria, idealmente, ela vai ao longo do curso, né? O processo de mentoria, existem até programas, tem um pessoal muito bom, a Patrícia Belodi é uma pessoa fantástica. Existe todo um processo de mentoria, de preparo dos docentes para ser mentor. E tem também, atualmente, os alunos, às vezes, também ajudam nesse processo entre os alunos. Então, a mentoria é ao longo de todo o tempo. Os grupos Balint, geralmente você vai trabalhar questões que aparecem na relação médico-paciente. Então, você já tem que estar vendo os pacientes. O que você pode aprender? Você pode aprender a teoria do grupo Balint antes, mas para você trabalhar em grupos Balint, você traz uma situação. Como é que começa o grupo Balint? A pergunta é, alguém tem um caso? E que caso vai ser trabalhado ali? É algum caso que abalou emocionalmente a pessoa, seja para o bem ou para o mal. Ou seja, aquele caso que a pessoa não consegue dormir ou incomodou. Então, para isso, o estudante ele já tem que estar em contato com o paciente. Senão, não dá para fazer o grupo Balint. Então, o grupo Balint já apareceria um pouco mais avançado no curso. Idealmente, no internato, seria fantástico, tá? Garantir grupos Balint no internato. Então, eu estou colocando aqui para vocês os meus sonhos. Hoje, eu facilito grupos Balint com os médicos residentes, médicos de família, residentes da medicina de família, que não
são vinculados à Secretaria da Saúde. Eu já estou desde 2014, 15, fazendo grupos balance com eles. A gente faz treinamento do grupo balance. Então, lembrar assim, quem quiser trabalhar essa relação médico-paciente, porque nós temos padrões de reação que tanto podem ser prejudiciais para os pacientes quanto para nós mesmos, que a gente vai, remói, e geralmente a gente tem pontos cegos. E no grupo Balance, a gente amplia essa visão sobre os nossos pontos cegos e aprende a ver outras perspectivas sobre o que o paciente possa estar passando e sentindo, o que o médico possa estar passando e sentindo e o que se dá nessa relação médico-paciente. Bom, professora, então, mais uma vez, muito obrigada pela palestra, foi excelente. Eu estou aqui representando os alunos, né? O professor William está aqui representando os professores. Então, em nome dos alunos, agradeço imensamente. Acho que é muito importante ouvir sobre isso e foi uma conversa muito gostosa e proveitosa, assim. Então, muito obrigada, professora, e boa noite, viu? Eu agradeço muito a vocês todos. Um super abraço para o Francis, um abraço para vocês todos e espero que vocês passem a amar a comunicação tanto quanto eu e lapidar, né, esse amor pelas pessoas que a gente se compromete a cuidar, ok? Ok. Obrigado, Obrigada. professora. Tchau, pessoal. Obrigada a quem participou. Um abraço também. muito apertado. Tchau, tchau, gente. Tchau.